Olá, pessoal! Estamos aqui hoje e eu tenho um convidado muito especial para falar sobre empreender com propósito. E eu chamei aqui o Rafael, pastor Rafael, ele também é missionário, ele tem um projeto lá na África do Sul chamado Base 33. É um projeto de missões e de impacto social. E eu quero que vocês conheçam um pouco. Nós temos uma amizade, né? Nós estamos também com alguns projetos aí elaborando muita coisa juntos para esse próximo ano. E eu quero apresentar para vocês porque eu tenho certeza que vai levar você para um outro patamar, abrir a visão, né, para você empreender, para você impactar vidas também, assim como o Rafael tem feito lá na África do Sul e em todo mundo. Bom, boa tarde, né, ou bom dia ou boa noite, agora depende de onde vocês estão, mas eu quero dar uma boas-vindas aqui para o Rafael. Olá, Rafa! Olá, Audrey, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite de poder falar para o teu público. Eu acredito que esse trabalho de conscientização, de transformação de mente relacionado a finanças é muito importante. Então, estou muito feliz de poder contribuir de alguma forma aqui. Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão assistindo. Bom, Rafa, deixa eu te fazer, para ir direto ao ponto, né? Como é que surgiu a história da África, de empreender na África do Sul, para a tua vida e para a tua família, né? Porque você tá com a tua esposa, agora com o teu filhinho também. Me conta um pouquinho dessa história para as pessoas que estão assistindo em qualquer lugar do Brasil, do mundo, possam saber um pouquinho mais aí desse projeto, né? Do porquê também a África do Sul. Eu acho que a questão da África do Sul não foi nada planejado. Eu acredito que existem coisas na nossa vida que elas simplesmente elas fluem, né? Então, eu e minha esposa, desde que nós casamos, nós sempre empreendemos muito, né? Eu trabalhei na área de tecnologia há 9 anos e tinha uma carreira muito promissora, ganhava um bom salário, mas eu não era feliz com aquilo que eu fazia. E eu me realizava quando podia, de alguma forma, ajudar pessoas. Então, eu já tive ONG, já ajudei muitas pessoas no passado, mas eu sempre fiz como um plano B. Então, em meados de 2015 para 2016, eu e minha esposa, a gente estava sentindo que era o momento da gente ficar fora do país, só que a gente estava pensando em outras coisas. A gente ia para a Austrália ou para Nova York para fazer um curso que iria nos capacitar para desenvolver ainda mais aquilo que a gente estava fazendo no Brasil. Só que nesse momento, a gente se deparou com a realidade de África, o nosso coração ardeu e a gente sentiu que foi, de alguma forma, levado por um propósito maior. E a gente começou lá desenvolvendo um trabalho, coordenando uma escola de missões, que a gente tinha esse foco de ensinar um pouquinho sobre empreendedorismo social, sobre ajudar pessoas a encontrar a sua missão. E, de maneira muito orgânica, as coisas elas começaram a tomar uma forma e a gente hoje se tornou uma base de missões de impacto social, que temos projetos. Então, não foi nada planejado, mas eu acredito que o nosso coração já ardia quando a gente falava sobre relevância, sobre ajudar o próximo, sobre transformação. Então, foi simplesmente juntou o propósito com o desejo e eu acredito que o fluir, né? As coisas elas acontecem na nossa vida dessa maneira, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que muitas pessoas me falam, né? Me perguntam também, devem fazer também para você aí, para vocês, por que a África do Sul? Para quem ir lá para o outro lado do mundo para ajudar as pessoas, se posso ajudar o meu vizinho? Né? Por que ir tão longe para fazer o bem? Ou para empreender, né? Como é no teu caso. Até uma vez você me mostrou uns slides aí que mostram alguns dados e não sei se você tem como compartilhar, mas foi algo que também já tem tocado o nosso coração, você sabe disso, né? E dá uma resposta do porquê a África, né? E qual a necessidade que lá tem, que de repente a nossa ajuda faz a diferença, ou o meu vizinho. Fala um pouquinho disso aí. Muitas pessoas falam isso pra gente. Como a gente tem uma escola e a gente tem muitos alunos que vão para lá para estudar sobre isso. Normalmente as famílias, os amigos, as pessoas do trabalho questionam os nossos alunos sobre isso. Por que você precisa ir para a África para poder ajudar? Você pode fazer isso Vai para o aqui. Nordeste, né? Ou é isso, muitas pessoas falam isso, né? É, exatamente. Então, eu acho que essa resposta, ela parte de dois pontos, né? Eu acho que o primeiro ponto tem a ver com esses slides aqui. Eu vou tentar abrir rapidinho. Deixa eu ver se consigo compartilhar minha tela. Que eu acho que é o primeiro ponto de entender que existe uma necessidade. Então, a gente fala, né?
Primeiro, porque existe uma necessidade real. Então, a gente muitas vezes quer fazer uma comparação que ela é até desigual, né? A gente precisa falar, poxa, mas a gente tem Áfricas no Brasil. É óbvio que tem Áfricas no Brasil, existe necessidade em todo mundo. Mas quando a gente, por exemplo, olha, vou até jogar um pouquinho mais para frente aqui. Quando a gente olha alguns dados, né? Então, por exemplo, hoje, quando a gente olha a Organização das Nações Unidas, ela pega os países que estão abaixo do nível da pobreza. Eu não estou nem falando de pobreza, eu estou falando de abaixo do nível da pobreza. A gente encontra 48 países nessa situação. E dos 48 países, a gente vê que 37 países estão na África. Isso não é um dado meu, é um dado de uma organização séria. Ou seja, 78% dos países abaixo do nível da pobreza do mundo estão no continente africano. Então, acho que a primeira maneira de responder o que você perguntou é porque existe uma necessidade real. Mas eu acho que isso por si só não responde, porque no Brasil também tem. Mas eu acho que tem a ver com a nossa mentalidade. Quando a gente estava conversando recentemente, eu falei sobre isso. A gente tem uma mentalidade que a gente aprendeu, até dentro do cenário cristão, sem perceber, querendo buscar os nossos próprios interesses. Então, a gente sempre está numa mentalidade de mais para mim sempre, né? Então, é mais para minha casa, para minha família, para as coisas que eu desejo. E a gente esquece do outro. Só que quando a gente vê, por exemplo, o que Jesus ele fez, ele falou para a gente amar o próximo, mas depois ele enviou a gente para o que está longe. Então, eu começo com quem está próximo. Então, você começa com o teu vizinho, com a tua família, com a tua casa. Mas se você não tiver uma mentalidade drivada em entender que nós precisamos ir para o que está longe, ninguém vai. Então, se você vê, por que 78% dos países estão na África? Porque, infelizmente, todo mundo fica pensando, na minha família, no meu bairro, na minha comunidade de fé, na minha empresa, no meu... E desse jeito, as pessoas elas não olham para aqueles que estão longe, isolados e que precisam de ajuda. Então, existem pessoas que estão com uma necessidade e elas não têm ninguém próximo que possam ajudar. Então, acho que esse é um ponto de partida, né? Que Sabe, Rafa, claro. E muitas pessoas me perguntam também, né? Como, claro, você conhece aqui meu canal, fala de finanças, de investimentos, e eu falo de propósito, né? Por isso que eu convidei você também para compartilhar aqui a tua experiência com a África do Sul, com os negócios que você tem lá. Eu quero que você fale um pouquinho também da transformação comunitária que vocês têm feito lá em Carcleron, né? Ou das empresas que estão empreendendo lá, desses projetos que tem também, para as pessoas saberem, porque uma coisa eu ainda não estive aí, né, na África do Sul, mas eu vou ter esse prazer, e você sabe que o Everton, meu marido, já esteve aí. Então, quando a pessoa vai e enxerga, é muito diferente, né? E eu falo assim, toda pessoa, né, todo ser humano, ele deveria ter duas viagens. Uma eu já realizei, que é de ir para Israel e conhecer a Terra Santa. Mas a segunda é de conhecer, claro, preciso ir para lá. Países de impacto, né? Ou localidades, ou necessidade real, porque a pessoa ela é tão focada em si, como você falou, no meu, e só enxerga também os seus problemas. E às vezes tem pessoas com problemas muito piores e você, com o teu problema, pode ser um canal de bênção para essas pessoas, né? Com o pouco recurso que você tem. E muitas pessoas me perguntam, né? Eu quero emendar aqui para deixar você falar depois tudo que você tem que falar. Mas muitas pessoas me perguntam, mas eu posso também, então, enriquecer? Não é pecado? Não, não é. Na verdade, é até uma promessa. O problema é parar em você, né? Esse enriquecimento. O problema é não fluir através de você, né? Ele tem que vir, passar, e eu quero que você fale um pouquinho disso também, que acontece aí nos projetos que vocês tocam. Só para contar um pouquinho do que a gente faz, né? Para quem talvez acompanha teu canal e não conhece. A base 33, ela é uma base de missões e impacto social. Essa base ela tem algumas atribuições. Então, primeiro a gente tem uma incubadora social que nosso objetivo é despertar esse propósito maior em pessoas. A gente sabe que tem muitas pessoas assim como eu e muita gente que trabalha só porque tem uma carreira promissora ou porque ganha dinheiro, mas não é feliz fazendo o que faz. Hoje a gente acredita 100% que quando você foca no propósito, tudo é acrescentado. Então, a dificuldade é as pessoas elas entenderem como isso pode fluir na prática. Então, hoje, lá na nossa incubadora, a gente tem despertado esse entendimento de reino como impacto social, esse entendimento de ajudar o próximo, como você trabalha integralmente.
por um propósito maior, que impacte a sociedade. Então a gente faz isso. O segundo ponto são atividades que a gente faz ali ajudando comunidades de fé que possam desenvolver uma ação mais relevante. E o terceiro é essa atividade em Catleron, que é o nosso foco de transformação comunitária, que é o impacto em si. Então, dentro da base, a gente tem vários projetos, só que a gente viu que a gente estava fazendo tanta coisa, a gente queria, de alguma forma, mostrar como fazer. Então, a gente encontrou uma comunidade que é Catleron, que é a segunda comunidade mais pobre da África do Sul. A primeira é Soweto. Só que Soweto, ela tem bastante suporte, porque ela é bastante conhecida por causa da questão do Mandela e tal. E Catleron não. Então, a gente está fazendo um trabalho de 3 anos lá, não é um trabalho a curto prazo, você não transforma uma comunidade em tão pouco tempo. A gente fez um trabalho de 13 semanas e agora, no ano de 2019, a gente está começando um trabalho com um nível de relevância maior. Então, nosso objetivo é juntar organizações, igrejas, comunidades de fé, independente de qual frente seja, para que elas possam não só fazer uma parte da espiritualidade, mas para que elas possam abrir as portas para que dentro daquele local possam ser ensinados aulas de inglês, aulas de arte, aulas de informática, um coworking, o que for, para que a gente possa transformar aquela sociedade. Então, essa é uma forma que a gente encontrou para poder transformar aquela comunidade. E, fazendo isso, naturalmente, a gente começou a conectar pessoas que desejam viver por um propósito maior. Então, por exemplo, a gente tem o caso de pessoas que sempre desejaram fazer algo, mas não sabiam como, e lá na África foram despertadas e hoje estão desenvolvendo empresas e projetos. Então, por exemplo, o caso da Bianca Blesk. A Bianca Blesk, ela foi uma ex-aluna da nossa escola e ela tinha um trabalho normal, como qualquer um, e ela chegou lá, foi tão impactada quando ela se deparou com uma necessidade que era necessidade básica, de mulheres terem absorvente. Então, meninas, muitas vezes na fase menstrual, elas não iam para a escola porque elas não tinham absorvente. Então, ela foi tão impactada com aquela realidade que ela voltou para o Brasil e hoje ela começou uma empresa social que chama Biuma e ela faz camisetas e 100% desse valor é revertido para fabricação de absorventes. Então, coisas loucas estão acontecendo, entendeu? Então, hoje, ela começou desse jeito tímido, as coisas estão tomando forma, ela está com uma meta de criar um centro de costura lá, para que as pessoas tenham emprego. Então, várias possibilidades existem, mas não só dentro da África, mas eu acho que quando você se depara com uma necessidade, naturalmente aquilo te desperta para algo maior. Então, a gente, sem perceber, na nossa cultura atual, a gente foi condicionado ou a ignorar as necessidades ou desconhecer. Então, as pessoas não têm ideia de quantas pessoas são traficadas, tráfico humano no mundo, prostituição infantil. Quando elas veem a realidade, elas se despertam para fazer algo. E é possível fazer isso com uma empresa, com uma ONG, com um projeto, e a gente tem ajudado as pessoas dessa maneira. E eu acho que a primeira forma disso acontecer, e daí que já responde a segunda pergunta que você fez sobre essa questão até do teu canal, que as pessoas acham que o problema é dinheiro. O dinheiro não é um problema. O dinheiro, muitas vezes, é até a solução. Eu acredito que o dinheiro, ele só amplifica quem você é na tua essência. Então, o que eu vejo? O primeiro ponto de partida para você empreender por propósito, eu acho que é a mudança do mindset, da mentalidade. Eu lembro quando você estava conversando um pouquinho do teu curso, que você tem um módulo lá que fala de mindset, né? Eu acho que é isso, é você mudar a sua mentalidade. A nossa mentalidade é quando eu coloco o propósito em primeiro lugar e entendo que todas as coisas elas são atraídas, lógico que não de uma maneira mágica ou segredo, não acredito nisso, tem que trabalhar bastante. Mas eu acredito que as pessoas elas estão condicionadas na nossa cultura atual a querer colocar tudo para depois viver por propósito. Quando você colocar um propósito em primeiro lugar, todas as coisas elas são acrescentadas. E quando você faz isso ainda, colocando o menos favorecido ou algo que gera um impacto, naturalmente as pessoas elas se conectam com a tua causa. Então, um pouquinho do que a gente estava conversando uma vez, né? Quando eu falo de possibilidades. Se você tem uma escola, se você tem uma construtora, que a maior parte do teu lucro líquido, ela vai gerar um impacto na sociedade, se as pessoas elas têm clareza disso e ela tem um concorrente com você,
ela com certeza, se ela tiver que comprar um produto, ela vai comprar o teu, ela vai colocar o filho na escola que está impactando a sociedade. Ela vai... Então, simplesmente você mudar a tua mentalidade colocando o próximo e o propósito em primeiro lugar e tudo. E daí, de novo, o recurso não é um problema. O problema nunca foi o recurso, o problema é a prioridade. As pessoas, eu até brinco, eu falo, as pessoas elas pegam a receita delas como empreendedor, como assalariado, e elas sempre fazem isso. Se elas têm lá uma fé, ela dá lá 10%, 20% na comunidade que ela faz parte, e ela fica com a maior parte, e quando tem o Natal ou o Dia das Crianças, ela ajuda uma comunidade e ela acha que ela fez a diferença. Ao passo que quando a prioridade dela está ajustada num propósito de colocar a justiça em primeiro lugar, você consegue fazer grandes coisas. Então, acho que o caminho inicial é você mudar a tua mentalidade. Como muda a tua mentalidade? Se conectando com pessoas que pensam dessa forma, pessoas que querem impactar. Hoje tem um monte de organização, um monte de gente no Brasil falando de empreendedorismo social, de empreendedorismo missional. Se conecta com esse povo, existem coisas muito grandes sendo realizadas, e eu acho que esse é um ponto de partida, né? Esse já é o propósito de você estar falando aqui, né? De nós conectarmos pessoas que têm um propósito aí, usar os recursos, né? Com consciência para um propósito. Eu acho que eu vou terminar perguntando uma última, só para, né? Como, Rafa, me fala um pouquinho assim, como é que a pessoa descobre o propósito? Você tem uma resposta assim para a pessoa que está nos assistindo, vendo o nosso vídeo, né? Como saber o caminho certo? Tá, eu acho que o ponto de partida é você entender que existe uma necessidade onde você é uma resposta. E quando eu digo que você é uma resposta, é entender que todo mundo tem um propósito. Eu não acredito que ninguém está aqui na Terra por passagem. A maioria das pessoas, elas acham que a vida... A gente aprendeu assim, a gente cresceu. Até dentro do teu próprio público, de independência financeira, né? A maioria das pessoas que falam de independência financeira aí no YouTube, em qualquer outro canal de distribuição, é simplesmente você ter a sua independência financeira, para você ter uma casa maior, um carro maior, para você poder viajar para o mundo inteiro, para você... Mas para quê, entendeu? É por isso que meu canal é diferente, viu? Eu não falo só de finanças e investimentos, né? Falo de propósito também. Isso, exatamente. Eu acredito nisso, que a diferença que eu vejo quando você fala é justamente isso, você buscar a independência financeira, mas amarrada com um propósito, entendeu? Então, eu acredito que você ter férias 3 meses, 1 ano, até quiser tirar um sabático, é legal, mas você ficar 3 anos sem propósito não faz sentido. Você poder comprar coisas muito boas é muito legal, mas você poder comprar tudo sem propósito não faz sentido. Então, quando você, primeiro, entende que nós temos um porquê, nós vamos começar a buscar um sentido. Então, o primeiro ponto é esse. Isso precisa ficar dentro de você, queimando, para você se tornar inconformado. Quando você fica inconformado, o segundo ponto é você encontrar necessidades reais que você pode ser essa resposta. Como eu disse, a gente foi condicionado a ignorar. Então, começa, de alguma forma, a buscar projetos que respondam a uma necessidade social. Então, talvez algo que queima dentro de você são crianças. Algo que queima dentro de você que está assistindo isso são pessoas que foram abusadas, são mulheres, são refugiados. Normalmente, quando você se depara com necessidades, existe um terceiro ponto, coisas que você passou na tua vida. Então, acho que se você juntar essas 3 pecinhas, começam a se desenhar coisas. Então, primeiro, entenda que você tem um propósito. Segunda, busque uma necessidade que arda dentro de você. Terceiro, pense em coisas que você viveu na tua vida e que você venceu. Então, por exemplo, hoje eu tenho um prazer de ajudar pessoas que de alguma forma tiveram algum tipo de abuso, que não tiveram educação, uma orientação. Por quê? Porque quando eu cresci, meu pai largou a nossa família. Nesse contexto, houve uma situação de abuso na minha vida.
Então, isso despertou uma série de vícios no futuro, que na fase adulta eu entendi que eu estava vivendo aquela situação simplesmente porque na infância houve um acesso. Então, hoje eu tenho um prazer de ajudar pessoas que passam por isso. Então, quando eu estou na África ou qualquer lugar, eu gosto de trabalhar com crianças para que elas não passem pelo que eu passei. Ou adultos que precisam ser curadas ou transformadas por terem passado coisas na infância. Mas por quê? Porque eu tenho, de alguma forma, uma habilitação nesse sentido. Então, se você, de alguma forma, você está assistindo esse canal, uma mulher que sofreu algum tipo de trauma, de abuso, de rejeição, você é um homem que passou por algum problema na tua vida, existe uma grande probabilidade que isso que você passou e hoje você está vencendo vai ser o propósito que você vai gerar relevância na Terra. Não necessariamente, mas são esses 3 pontos de partida. E daí, depois que você elencou esses 3 pontos, acho que um 4º ponto é se conecte com projetos que já façam isso. Porque isso aumenta o teu repertório. Então, com crianças. Poxa, existem projetos incríveis. Existe no Brasil um projeto em Recife chamado Shores of Grace que trabalha com prostituição infantil. Vai lá, conhece esses caras, se conecta. Existe o A2N1 que trabalha com tráfico humano. Então, existem projetos, existe um outro projeto que trabalha com vícios, que é o 3X Church. Então, existem muitos projetos e organizações que já fazem algo. À medida que você se conecta com eles, o que vai acontecer? Você pode fazer algo junto com eles, talvez você pode ser uma extensão deles com uma empresa, uma ONG, aonde você está, na tua cidade, ou pode ser que, se conectando, abram outras possibilidades de você fazer isso com uma nova empresa, com uma nova ONG, com um novo projeto para desenvolver numa comunidade que você faz parte, ou até como funcionário, talvez dentro da tua empresa, você desenvolver uma iniciativa de responsabilidade social. Então, existem 1000 oportunidades, mas se eu tivesse que pensar assim, de bate-pronto, sem nada planejado, acho que teria esses 4 pontos. Não, foi bom. Deu uma aula aí. Segundo, busque necessidades. Terceiro, veja áreas da tua vida que te marcaram de uma forma que talvez foi ruim, mas que você venceu e você pode ajudar outras pessoas. E quarto, se conecte com pessoas que já estão fazendo isso. Elas vão te amplificar. Muito bem, Rafa. Não, foi uma aula aqui, foi bem legal. A gente teria muita coisa, né, para conversar mais. De repente, se você quer mais conteúdo, gostou, né, desse nosso bate-papo aí, escreve aqui embaixo do vídeo, eu quero mais, fala mais, quero conhecer mais. Aí a gente pode pensar, né, Rafa, de fazer um novo vídeo aí, cabendo na nossa agenda, e gravar novos vídeos, né? Fazer algum conteúdo assim mais direcionado e tudo mais. Mas de pronto aqui, já quero te agradecer a disposição desse bate-papo mesmo, né? De tomar um cafezinho junto aí à distância. Obrigado mesmo. E se você não está inscrito também no meu canal, né, se inscreva, porque toda semana tem vídeo, tem novas entrevistas que vão surgir, conteúdo relevante, né, para você empreender, para você fazer o teu dinheiro multiplicar, investir, ter mais para ajudar o próximo, para fazer diferença nessa terra. Então, se inscreva, dá um like, né? Vamos dar um like aí e também compartilhe com seus amigos essa entrevista, tá bom? Um abraço, Rafa. Um beijo na família, na Pri, no Isra. Que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado por estar aqui. Lembrando que a gente acabou fazendo esse bate-papo aqui informal, bem rápido. E a gente está falando de coisas aqui para agregar valor para você de uma maneira bem simples. Agora, se você realmente gostou, fala aí nos comentários. Quem sabe a gente no futuro faça uma coisa, uma masterclass, alguma coisa trazendo PPTs, mais conteúdo para você. Acho que o mais importante é você ser despertada. Audrey, parabéns pelo teu trabalho. Eu realmente não estou falando isso porque eu sou teu amigo, a gente se conheceu, mas porque eu vejo que o Brasil está carente disso, de educação financeira alinhado a propósito. Eu até brinquei com você aquela vez, eu quero que você faça muitas pessoas ricas de propósito, né? Para que as pessoas elas possam desenvolver uma vida com mais sentido. Então, conta comigo para que vocês precisarem, se vocês quiserem também saber um pouquinho mais dos nossos trabalhos. Como eu disse, na nossa base a gente tem muitos projetos, mas lá no Facebook a nossa página é Base 33 África, ou você
acessa lá o meu site, rafavilareal.com ou Facebook, manda uma mensagem falando que você viu esse bate-papo aqui no canal da Audrey, que a gente vai ter o maior prazer de dar uma atenção especial para vocês. Obrigado, Audrey, de novo. Eu vou deixar os links aqui de contatos, tudo aqui embaixo desse vídeo, tá bom? E aí, vocês tendo interesse também, eu quero conhecer a África, deixa interesse, quero conhecer projetos, quero empreender na África. Eu e o Rafa vamos estar olhando esses comentários aí, porque tem muita coisa boa para acontecer, né? Nós estamos desenvolvendo coisas juntos aí, eu tenho certeza que nós vamos impactar o mundo. Deus abençoe. Deus abençoe, Tchau. gente. Tchau, tchau.